CCC. Conversas com café. Com café. Todos os dias na Top FM. Top FM. Esta rubrica faz referência a marcas, produtos ou serviços. Faz referência àquilo que é importante, aconteça o que acontecer, vamos sempre sem parar da forma que for possível e que formos encontrando. Estamos contentes, tranquilos, felizes da vida, porque está cá connosco uma pessoa que tem feito muito pela cultura de Cabo Verde. Podemos dizer que já correu o mundo por causa da música. Podemos dizer que já acompanhou uma boa parte dos grandes artistas. Podemos dizer também que fez parte da Voz de Cabo Verde e que tem cerca de 70 anos a tocar piano. Bem-vindo, Chico Serra. Obrigado. Que bom, que prazer. É um privilégio poder tê-lo aqui connosco. Maravilha. Olha, estamos nas conversas com café. Daqui um bocadinho vamos tomar o nosso cafezinho, mas eu vou começar assim devagarinho a brincar, à procura também de o conhecer melhor. Pode ser? Está bem. O que é que lhe faz lembrar a palavra morna? Morna pertence à nossa cultura, não é? Eu, por acaso, conheço muitas mornas e às vezes até esqueço, não é esquecer, é só ouvir um bocadinho, sabe, com a idade a memória vai-se. Está menos fresca, não é? Está menos fresca, é assim mesmo. Mas traz-lhe à memória uma série de coisas. Eu tenho de morna. 4 CDs gravados de mornas. É a nossa cultura que hoje está lá fora. Vai-se implantando. Vai-se implantando. E está no bom caminho? Acha que estamos no bom caminho? Estamos a conseguir? Está sim. Está no bom caminho. Eu comecei a tocar na Voz de Cabo Verde. Antes eu já tocava, né? Eu tinha um grupo quando eu tinha 14 anos, que eu lembro que a gente tinha que levar um piano. Tinha que arranjar uma carrinha com 6 homens para transportar um piano acústico. Não havia nada de teclados, né? E era um piano acústico, é pesado. Não, sim, piano vertical. Piano esse que eu ia pedir a Dona Maria Mira, que era a esposa do Dr. Fonseca. Ele dizia sempre: Chico, não há problema, vai lá buscar a carrinha e levas o piano. Pois. Então a gente ia lá buscar e a gente ia tocar. A gente tocava os bailes no fim de semana e assim por diante. E depois eu passei a tocar guitarra. Também tocava guitarra, não sabia essa. Eu já fui solista. Com os irmãos Marcos da Silva. Nos cabo-verdianos, que quem tocava guitarra era um Bertona, mas um Bertona ia para a Bélgica estudar, então eu passei a tocar com eles. Eu lembro que a gente tocava nos bailes na Matiota, o Antoninho, que era o pianista, trabalhava na Ital Capri. O baile começava às 10, ele saía às 11 e das 10 até às 11 quem tocava piano era eu. Depois ele vinha, descia a pé, era ali perto. Está-me a contar essa história, isso já tem quantos anos? Na altura eu tinha para aí uns 18. Meu Deus. 18 anos. Quando a gente tem costume dizer tempo de canequinha. Tempo caniquinho. O Antoninho, ele vinha, ele sentava no piano para tocar e eu tocava na guitarra. E fora a guitarra, ainda eu tinha outro instrumento também que eu aprendi a tocar de ouvido, saxofone. Também tocava saxofone? Toquei saxofone também. Eu tenho até uma fotografia num baile de saxofone de finalista, quando eu fui finalista da escola técnica. Olha, eu vou pousar aqui de lado estas brincadeiras que temos aqui. Vou só deixar uma adivinha para o fim. Vamos pedir aqui permissão também aos nossos ouvintes para ir noutra direção. Deixamos uma pequena brincadeira para o fim. O nosso ouvinte já está habituado às brincadeiras. E eu pedia só a Pedrina que puxasse já o café para a mesa, o nosso Delta Q, que é distribuído cá em Cabo Verde pela CSK, a mesma empresa que distribui a Matutano. Mas eu vou fugir aqui àquilo que são as nossas brincadeiras habituais, porque estou a achar muito mais interessante a direção que está a dar à conversa, porque se calhar é um privilégio maior poder que partilhe connosco essas histórias de outros tempos. E então eu passei a tocar nos cabo-verdianos. Antes disso, eu tinha estado em Portugal. Fui numa excursão da Mocidade Portuguesa. Tive o azar de ter tido uma lesão
num pé. Fiquei lá 1 ano e tal. Depois, quando eu vim, toquei com os ritmos cabo-verdianos. E depois apareceu o convite da Voz de Cabo Verde, o conjunto que se tinha formado em Holanda. Que eles não tinham pianista. E na altura, pianista aqui em São Vicente eram os irmãos Marcos da Silva, o Josa. Temos um grau de parentesco para o lado da minha avó. E então eu já nessa altura já trabalhava numa empresa de construção civil, quando terminei o curso da Escola Técnica. O Chico sempre trabalhou. Estávamos há bocadinho a comentar que a vida profissional como músico foi pouco tempo, sempre optou por trabalhar também. Não, quando a gente tinha, quando nós formamos o conjunto dos Minders, a gente tocava um baile, era 700 escudos, cachê. Era dinheiro. Hoje mal dá para um cajuba, não é? Eu lembro-me que nessa altura, quando a gente comecei a tocar com os meus 14, 15 anos, eu, o meu irmão, havia outros colegas, uns até já faleceram, e a gente tocava, éramos 6, 100 escudos iam para... Dividiam tudo. Para o fundo do conjunto, que às vezes a gente tinha que pagar transporte. E fazia um fundo para poder suportar. Depois cada um ficava com 100 paus. Interessante, já na altura pensavam em organizar as coisas. 100 escudos naquela altura davam muito, 8 bifes. Agora, Imagina. Agora, sim. ali no Barsteiro um bife eram 12.500. Está a ver a diferença? Nós agora temos até dificuldade de raciocinar dessa forma para entender os valores. O nível de vida foi aumentando, aquela coisa toda, e continua a aumentar. Chico Serra, Depois eu fui para a Voz de Cabo Verde. eu ia puxar a conversa para aí. Aproveitando toda essa vivência, 70 anos a tocar piano, de certeza que existem para aí histórias muito engraçadas para contar. Pelo menos uma. Tente lá lembrar-se de uma que nos possa contar. Quando acompanhava a Cesário, por exemplo. Sim. Mesmo assim, eu vou contar uma história. Num espetáculo em Itália, em Roma. Foi num anfiteatro. Sim, ao ar livre. Quando acabamos o espetáculo, eu fui para o camarim, porque estava improvisado também. Né? Nessa altura, eu vejo o Bau a vir com um senhor, assim, mais seus mais ou menos 1,73 m, 1,75 m. Era pequenino, não é? Não. Cabelos grisalhos. E o Bau volta-se para mim e diz-me assim: Chico, esse senhor é maestro de uma orquestra filarmónica, ele gostava muito de ouvir tocar piano, eu quis cumprimentar. Mas ok. Cumprimentei, disse o meu nome, prazer. Depois ele perguntou-me em que academia ou conservatório que eu tinha estudado. Eu voltei para ele e disse: eu nunca estudei em nenhum conservatório e nenhuma academia. Toco piano desde os 4 anos, de ouvido. O homem chateou-se, voltou-se para mim e disse-me assim: olhe para os meus cabelos grisalhos que eu tenho muita idade para você estar a gozar comigo. Aí ele pensou que era brincadeira. Sim. Então, o Bob disse: não, ele não é partitura para frente. Não consegue dar a pauta, não é? Mas como é que está? Os acordes eu sei que depois eu tive que me inteirar para aprender. Agora, ir fazer o sol, aquela coisa toda com aquelas coisinhas. Ele disse: é impossível. Eu disse: é impossível a um dos melhores pianistas norte-americanos, que foi o Errol Garner, que sempre foi o meu pianista de eleição, não é? De eleição. Eu procurei sempre tocar da maneira dele, né? E também tocava de ouvido. Nunca tinha frequentado uma academia de música.
Ele olhou para mim e disse: "Oh, está ok, mas prazer em conhecê-lo e tal." Mas ele foi-se embora, se calhar não foi convencido. Hã? Pela forma como está a contar, Não. dá a impressão que o maestro não se convenceu que você só tocava de ouvido. E eu vou-lhe contar outro caso. Esse agora eu acho mais interessante, que é na Voz de Cabo Verde. Quando fomos a Portugal, damos um espetáculo no Monumental em Lisboa. Depois apareceu o empresário ali do Casino de Estoril, que quis contratar o conjunto de Voz de Cabo Verde por 6 meses para o Casino de Estoril. Mas nós tínhamos de ter carteira profissional. Fomos parar ali na zona de Algés, já não me recordo muito bem, para a gente ir lá fazer o exame para tirar a carteira profissional. Quando chegamos lá... Havia essa distinção, um músico de primeira ou de segunda tinha que ter carteira? Não, para tocar profissionalmente você tinha que ter carteira profissional. Para poder ser contratado, não era? Sim. Sim, entendi. Profissional. E então, chegamos lá, então, boa tarde, não sei, boa tarde. Não sei. Tem alguém que toca aqui instrumentos de fogo? Tem. Temos um saxofonista que toca clarinete, flauta, temos um trompetista, temos o pianista, temos guitarra. A guitarra não é preciso, não sei o quê. Baterista também não sei o quê. Os únicos instrumentos que a gente exige tem que ler. Fazer o teste? E era preciso ler a partitura também. Aí você vai rir. Agora é que eu já estou a ver que isto vai ficar engraçado. E eu então, o Luís Moraes foi. O homem disse: não vai lá, pôs lá uma coisa. O Luís foi lá. Foi um morgadinho. Papá, onde está? Quem é o pianista? Eu disse: sou eu. Olha, pode assentar. Então, chegou à frente, pôs lá uma partitura, como se fosse hoje. Lá com Parcito, um tango. E eu tocava tango muito bem. Mas conhecia a música, teve sorte. Eu conhecia a música muito bem. E eu voltei para o Luís Moraes assim discretamente e disse: ó Luís, espia lá na partitura que estão cartazes é na Bo e na Lá menor. Lá menor, sentei, toquei com Parcita. Quando acabei de tocar, o homem voltou-se para mim e disse: o senhor executou a Comparsita maravilhosamente. Até introduziu acordes preparatórios que não estão na partitura. Mas o senhor não sabe música? Eu disse: não, por acaso eu não sei. Não sabe música? Como é que você faz? Introduz lá acordes preparatórios que nem todos os pianistas você já toca já com... já a orquestrar a mesma coisa. Eu sou amigo, é um dom que eu nasci. Mas sabe, eu não posso passar uma carteira profissional. Ele ia chumbá-lo. Não, ele disse que não me passava. Mas o senhor toca outro instrumento? Eu disse: sim, eu toco guitarra. Guitarra não é preciso, então vou passar uma carteira de guitarrista. Quando você tiver a tocar, vier o fiscal, troca para a guitarra. Você diz: se você tiver o piano, diz: não, eu estava aqui só, mas eu sou guitarrista. Sim. Dá para saber que eu não podia. Foi uma forma simpática que o senhor arranjou também de poder dar-lhe a carteira, não é? Não, quando eu disse que eu tocava guitarra, disse: não, dou-lhe uma carteira. E ele que me disse: você toca piano. Se vier um fiscal, você disse: não, estava aqui só entreter, não sei o quê. Mas eu sou o guitarrista que está cá, não sei. E você usou isso durante algum tempo? Eu tenho carteira de guitarrista, não de pianista. Amigo ouvinte, está com a Top FM, estamos no CCC Conversas com Café, hoje ligeiramente diferente, por opção, também vale tudo, porque temos o privilégio de ter o Chico Serra connosco a contar-nos estas histórias de outros tempos que não deixam de ser engraçadas. Que maravilha, Chico. E com a Cesária, tem assim algum momento bonito com a Cesária? Eu praticamente demos a volta em França toda, andamos lá. Os Estados Unidos também é a mesma coisa. Fomos 2 vezes para o Festival de Jazz de Montreal, no Canadá. E ela também era assim um bocadinho espontânea, não digo atrevida, mas espontânea. Ela de vez em quando também dava assim umas respostas engraçadas. Sim, dava. Não lhe calhou? Por exemplo, antes do espetáculo, às vezes eu estava fora do camarim a fumar um cigarro, vinha o Zé,
ou jazz, ou o bom, ou chique, de chamar. Porque quando a gente ia fazer o check sound, quem experimentava o microfone era, nunca ia. Mas quem fazia o check sound do microfone dela era eu. Porque antes disso eu tinha piano bar aqui, que ela. Sim. Hoje eu conto a história. Conhecia perfeitamente. Sim. E acontece, eu entrava, ela dizia, olá lá. Vocês, olá lá o quê? Ela, com o dedo, mostrava-me uma garrafa de conhaque Napoleão. Eu disse, me amo que se garganta agora que se dedo. Que ela exigia sempre uma garrafa de Napoleão quando era tocar. Todas as vezes era a mesma coisa. Amo que se garganta agora que se dedo. Eu tomava uma coisinha ligeira para aquecer os dedos. Tínhamos frio, sobretudo naquela zona de Normandia, França, em Cherbourg. Nunca me frio do caraças. A gente chegava, às vezes, quando a gente apanhava no fim de semana, para a gente descansar 2 dias, já era muito. A gente nem tinha tempo de desarrumar a mala, era chegar a apanhar aquele vestuário, vestir de espetáculo. E ela pregava-lhe muitas peças dessas? Eu lembro que a gente ia, por exemplo, em França, a gente ia num restaurante tunisino que ela gostava muito de comer costeletes de carneiro. Ela às vezes dizia-me assim: "Ó Chico, traz aquele carne, pode chamar queijo, se lá me dizer assim, te chope aquele parte mais sabe, né?" Enfim, coitada. Não teve a sorte de viver mais uns anos para gozar. Mas você está a ficar emocionado com a conversa, está-se a lembrar de muita coisa para trás. Fiquei 11 meses. Sabe, depois eu tinha que vir para a Eletra, eu pedi licença. A primeira vez eu pedi 6 meses de licença sem vencimento. Pedi mais uma vez, depois já não dava, né? Pronto. Mas olha, agora vamos pôr a conversa um bocadinho mais ligeira. Sim. Para aliviar aqui o pingo que nos está a vir. Eu também estou a ficar emocionado antes que a gente comece para aqui a chorar. Puxando aqui, vai lá, para momentos mais recentes, só para fazer aqui um paralelo com aquilo que vai acontecendo também nas noites do Mindelo. Sim. É conhecido quando o Chico Serra vai tocar também. Há aqui uma legião de fãs, nomeadamente até já muita gente jovem, que vai para observar aqueles tais acordes preparatórios, porque o Chico já começa a ser famoso também nesta juventude que está a aproximar-se da música. Sim. Com aquelas notas que ele põe para lá. É realmente bonito, é um privilégio. Quem estiver no Mindelo, ou quem tiver a oportunidade de passar no Mindelo, se tiver a oportunidade para verificar tudo isto que estamos a falar, para poder ter também o privilégio de ver e ouvir o Chico Serra a tocar, porque ainda nos dá esse prazer muitas vezes aqui nas noites do Mindelo. Eu já tive esse prazer de cantar com ele. É verdade. Agora lembro. E como é que é? Sim. Como é que é? É, foi espetacular. Sente-se o peso desta herança toda que vem de trás? Sente-se isso? Vou-lhe contar uma do grande compositor Jorge Monteiro, Jorge Cornitinho. Uma vez ele encontrou-me e disse-me assim: para sair a banda, que eu já estou com uma hora que eu acabei de compor agora, eu gostaria que ouvisses, aparecia lá dentro da banda, havia lá um piano, aquela mora 10 grãozinhos de terra, eu tenho aquilo até gravado. E chegou lá, fez Sr. Jorge, só torna a tocar para entrar aqui dentro, sabe? Eu, partitura, não sei nada. Põe lá, depois eu disse: bem, eu vou experimentar. Pedi ajuda aos outros músicos para entrar no tom e memorizar aquilo. Eu pedi para tocar para memorizar o solo. Sim. E então, antes de ir do ré para o solo, que ele fazia do ré para o solo, eu metia um lá menor a sétima diminuta. Depois eu ia para o solo, fazia aquele acorde preparatório. Quando eu fiz aquilo, acabei de tocar, eu disse: onde é que vou me das coisas? Me dizer: Sr. Jorge, estou a ouvir música clássica. E quando a minha menina está a ouvir muito música clássica, meu pai tinha disco na casa, estava para casa do Sr. Humberto Martins, eu ouvi Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, tudo isso não estava a ouvir. Vos vi ter mandado bom para uma academia de música, pá. É verdade, é verdade. E então,
quando gravei o disco, eu vou gravar essa música, 10 grãozinhos de terra. Está no disco Eclipse. Sim. Onde está também More Eclipse, que é aquela parte clássica, digamos, no início. Isto porque quando eu estava em Portugal com a perna partida, digamos assim, eu assistia na televisão portuguesa um concerto que davam, um programa que davam todas as quartas-feiras, que se chamava, o programa era Concerto para Jovens, que era do grande compositor, mestre compositor americano, mestre Leonard Bernstein. Ele disse assim, sempre que toda música clássica era uma história. Como Beethoven, quando fez a Quinta Sinfonia, morreu na miséria. Era quando o padeiro ia lhe cobrar o pão, que batia na porta. Sim. Pois há aquela parte, quando ele morava no primeiro andar, quando ele ia subir, a perceber? Isso, Então, essas histórias ficaram-lhe na cabeça. Pois, eu quando houve o Eclipse em 73, eu lembro. Mas olha, se nós contássemos a história da sinfonia, isso assim até faz mais sentido. Pois, Ele parece que vai a fugir do padeiro para não pagar o pão. Sim, eu já estava a trabalhar na Eletro, ali na escola técnica, onde eu quero o chefe de serviço da rede de distribuição. E toda a gente ia. Eu fui à oficina, pedi aqueles óculos que os soldadores usam para não me afetar a vista, para assistir aquele eclipse total do Sol. Toda a gente, todo mundo estava com aqueles óculos escuros, aquela coisa toda. Você com os óculos do soldador. Sim. E eu vi aquilo assim, aproximar-me. Então, eu fiquei com aquela imagem. E foi fazer uma música dessa história? Agarrei do eclipse, como aquilo é eclipse. Era um eclipse, agarrei da morna do coisa e fiz aquela introdução. Aquela parte clássica, depois toquei normalmente. Influenciado pela falecida Celina Pereira, que me tinha ouvido a tocar aquilo no piano de bar. Eu tive um piano de bar de 84 até 92. No dia que estiveres a gravar, tens de gravar isto como acabaste de tocar. E gravei. Foi em 86. Como é que você consegue memorizar as notas? Se não consegue ler... Há qualquer coisa que me diz, está lá. Olha, aqui está a melhor explicação. Não há cá partitura, aquela nota, não há cartão de memória, há qualquer coisa que me diz que é lá. Eu tenho aquele som da nota na cabeça que eu vou tocar. Estou a entender. Você raciocina com aquele som. Sabe que aquele som está ali naquela nota. Está ali naquela nota. Ora, aqui está um comentário muito interessante. Eu penso naquele som. Você sabe que aquele som está dentro lá da cabeça. Quando raciocina, é como se estivesse a pensar para falar, não é? Se eu mudar de outra tonalidade, eu sei onde é que ele está novamente. Onde é que está? Ora, muito bonito. Meu amigo, eu ia desafiá-lo a vir tomar café connosco mais vezes. Porque aproveitar o privilégio da presença e da facilidade de alguma forma estar mais perto de nós para irmos conversando desta forma, para que tenhamos esse privilégio de ouvir diretamente de si todas essas histórias, toda essa vivência, para termos mais momentos como este. Porque aquilo que acabou de dizer pode ser um exemplo dos mais bonitos para passar a esta juventude, em vez de quererem ser artistas ou quererem ser famosos, entenderem estas coisas, porque esta forma como explicou é delicioso. Eu sei que o som está lá e penso nele daquela forma. Quando precisa dele, está lá. Está lá. Está lá. Maravilha. Você importava-se de vir tomar café connosco mais vezes? Eu adorava ter a sua presença aqui mais vezes para podermos ouvir. Para mim não há problema nenhum. Estou na reforma. Vamos aproveitar para que possamos ter realmente esse privilégio e deixar esse testemunho, todos quantos possível, para que nós possamos de alguma forma também sublinhar aqui na Top FM
Rádio Cultura, o privilégio que é termos este registro dos verdadeiros protagonistas da nossa cultura. Estas histórias são vivências e nós gostávamos que fossem também exemplos para que possa existir mais e melhor música cabo-verdiana. É esse o nosso desejo. Chico, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu. Que satisfação. Eu já fiquei emocionado por ouvir essas coisas dessa forma, conversando. Há muita coisa. Há muita coisa. Então vamos já procurar forma de marcar outro café para voltarmos a estar aqui à conversa. Terei muito prazer. Muito obrigado. Vamos fazer isso com certeza. Okay. Amigo ouvinte, foi uma conversa com café ligeiramente diferente do normal, mas com muita satisfação na mesma e com o privilégio de estar aqui a trocar 2 dedos e a tomar um café com Chico Serra. Para a próxima haverá mais motivos de interesse e você vai voltar connosco. Grande abraço, até lá. CCC Conversas com Café. Com café. Todos os dias na Top FM.